Olá, queridos amigos e irmãos. Como cristão, sou um discípulo de Jesus Cristo. Acredito em Jesus, acredito no Evangelho de Jesus Cristo. Acredito que Jesus Cristo é o Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se encarnou, tornando-se também homem. Ele, portanto, é o Deus homem, que viveu conosco neste mundo, 100% humano, 100% divino, e que morreu numa cruz para pagar os nossos pecados, para pagar os pecados de toda a humanidade. Acredito que aquele que crê no Senhor Jesus, que vive por Ele, que vive para Ele, esta pessoa é salva. E esta pessoa é perdoada de seus pecados. E essa pessoa estará junto com Jesus, seu Pai e o Espírito Santo na eternidade. Acredito nisso, vivo por isso. Desde os 10 anos de idade, quando conheci a Jesus Cristo de uma forma pessoal, tenho vivido minha vida inteira para servi-lo, para honrá-lo, e é nele que eu acredito. Por conta desta minha fé em Jesus Cristo, desta minha fé no que a Bíblia ensina, eu tendo a acreditar, eu creio, que os deuses das outras religiões, para mim, são falsos deuses. São deuses que, na verdade, não existem. Para mim, o Deus que existe é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que existe, para mim, dentro da minha concepção. Agora, por causa deste mesmo Evangelho de Jesus Cristo, que eu conheço e sirvo, e sabendo que ser cristão é uma escolha minha, eu também respeito e trato com amor pessoas de outra fé. Pessoas que têm outra concepção de Deus ou de deuses, pessoas que têm outra forma de interagir com a divindade. Respeito e amo estas pessoas. Por causa disso, eu quero falar da Marcha para Exu. Esta marcha ocorreu no dia 13 de agosto de 2023, um domingo, na Avenida Paulista, onde reuniu mais ou menos 100 mil pessoas, segundo seus organizadores. Ocorreu também uma outra em Rio Branco, capital do Acre, com aproximadamente 100 pessoas. Estas informações que eu passo a vocês, eu peguei dos sites da Globo e da IG. Na marcha que ocorreu a Marcha para Exu que ocorreu em Rio Branco, eu encontrei a seguinte palavra de Ogum Matheus Oxóssi, que é o realizador daquela marcha naquela cidade. Ele disse assim, acerca da Marcha para Exu: foi para isso, para as pessoas buscarem entendimento, saberem o que é antes de falar. A gente não cultua coisas ruins. Nenhum ser humano vai fazer isso, fazer o mal. Cultuamos o bem. Exu abre caminhos, abre portas, dá felicidade, amor e tudo o que precisamos. Exu não é o diabo, ele é o nosso começo, meio e final. Sem ele a gente não existiria. Também, o organizador da marcha em São Paulo, Jonathan Pires, disse o seguinte: essa festa, essa comemoração, pela importância que Exu carrega, precisa tomar os lugares também. É importante reforçar que a liberdade religiosa precisa existir, para que o respeito entre as pessoas prevaleça. A Marcha de São Paulo, como a de Rio Branco também, arrecadou alimentos que foram distribuídos para entidades que precisam desses alimentos, entidades que atendem os pobres, as crianças, os idosos. Não houve violência alguma,
em toda a festividade da marcha. A polícia militar, que controlou tudo, deu os parabéns aos organizadores, porque inclusive quando eles saíram estava tudo limpo. E a marcha, segundo seus organizadores, foi um sucesso. Quem é Exu? Segundo pesquisa que eu fiz, Exu é um deus das religiões de matriz africana e é o deus da comunicação, é ele que se comunica entre os homens e as outras divindades, é ele quem abre caminhos, é aquele quem governa a vida das pessoas dentro dessas religiões. Portanto, nessas religiões, Exu não é tratado como diabo. Exu é tratado como um deus. E a ele são feitas as oferendas, os cultos, dentro do ritual que lhe é próprio. Os evangélicos sempre demonizaram as religiões, os deuses das religiões de matriz africana. Sempre. Toda vez, por exemplo, quando você vê na mídia expulsões de demônios, geralmente os demônios recebem nomes de deuses da África, né? Como o caso de Exu, Pombagira e outros. E assim acontece. Isso é interessante porque você nunca vê, por exemplo, nesses cultos onde há expulsões de demônios, você nunca vê um demônio se apresentando, por exemplo, como um deus do hinduísmo. O hinduísmo é uma outra religião da Índia. O hinduísmo tem mais de 3.000 deuses. 3.000 deuses. Mas você nunca vê, por exemplo, em expulsões de demônios, algum demônio se apresentar com o nome de um deus da Índia, do hinduísmo. Né? Shiva, Brahma, você nunca vê. Você sempre vê deuses relacionados a religiões africanas. O que é isso? Será que assim os demônios vieram da África e ficaram aqui? Ou isso não reflete um conceitual que está dentro da mentalidade evangélica de discriminação contra os negros ainda, já que a grande maioria dos que cultuam os deuses de origem africana são negros. Será que não é alguma coisa nesse sentido? Eu acho importante que, assim como temos a Marcha para Jesus, e o povo evangélico se manifesta no seu culto a Jesus, também tenhamos Marcha para Exu, onde os adeptos desse Deus também celebram, também cultuam o seu Deus. Eu acho que isso é importante. Por quê? Por quais motivos? Presta atenção, vem comigo. Primeiro, para o exercício da liberdade religiosa na sociedade brasileira. Nós evangélicos temos a mania de achar que liberdade religiosa é só para nós. Mas não vale para o pessoal, por exemplo, das religiões africanas. Para eles não vale. O pessoal do candomblé, o pessoal da Umbanda, para eles não vale. Liberdade religiosa só para nós. Não. Liberdade religiosa é para todo mundo. Para que todo mundo cultue como quiser. Então, se nós temos uma marcha para Jesus e isso acontece, por que não ter marcha para Exu? Ah, pastor Watson, e aí vai ter um monte de marcha de outras religiões. Ué, que tenha. Que tenha. Ninguém é obrigado a ir em marcha nenhuma. Vai quem quer. Portanto, eu acho que é importante, sim, ter marcha para Exu quando acontecer, para garantirmos que todos têm o direito à liberdade religiosa. Segundo motivo pelo qual acho importante que aconteçam essas manifestações, para que a gente veja o respeito
respeito que devemos ter por todos, por todos. Como evangélicos, não podemos e não devemos ficar atacando as religiões de matriz africana. Temos que ter o respeito pelos adeptos dessas religiões. Eles não fazem o mal só porque seguem essa religião. Pelo contrário, eles fazem o bem. Eles cuidam uns dos outros. Eles também ajudam na sociedade. Igual a eu e você, eles estão trabalhando na sociedade por suas famílias e por suas vidas. Se eles adoram Exu, Iemanjá, Ogum ou qualquer outro deus da sua divindade, qual o problema? Qual o problema? Eles têm todo o direito para isso e a gente deve aprender a respeitar o culto que outros fazem a seus deuses. Isso é importante. Outra coisa, como ficou caracterizado aí nas informações, essa marcha para Exu que aconteceu em São Paulo, em Rio Branco também, ela foi uma festa sem violência, ela foi uma festa para ajudar, na qual se arrecadou alimentos para ajudar os pobres e na qual os adeptos desse Deus o adoraram, o serviram e ali lhe prestaram culto. Então, quer dizer, foi uma coisa ordeira, foi uma coisa bonita, foi uma coisa que eles fizeram para seu Deus. Então, por isso aí, por todas essas coisas, eu acho que é importante. Mas eu quero, como cristão que eu sou, eu quero também levantar aqui um ensino da Bíblia e o ensino de Jesus Cristo. É dele que eu quero tirar esse último argumento meu. Porque devemos ter boa convivência com todos os adeptos de qualquer religião que seja. Eu creio que Jesus nos ensina a sermos assim. Então vamos lá. Eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Ouçam. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Então veja bem, Jesus vai entrar numa cidade. O povo daquela cidade não o quer, o rejeita, vai embora daqui, nem entra em nossa cidade, não é bem-vindo, vai embora. O que é que Jesus faz? Jesus está com seus discípulos, seus apóstolos ali. O que é que Jesus faz? Entra em briga com aquele, não, eu vou entrar mesmo, porque eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu vou entrar e... É assim que Jesus faz? Não. Ele aceitou o fato de que não era querido ali. E, diz o texto, foram para outro povoado. Foram para outro lugar. Jesus aceitou, numa boa, mas numa boa, o fato de que não era querido. O fato de que as pessoas queriam crer em outro. De que o Deus daquelas pessoas era um outro Deus. Não ele. Não o pai dele. Era outro Deus. E não o queriam e o rejeitaram. Jesus aceitou isso numa boa. Jesus não tem problema nenhum com quem não o aceita como seu Deus, como seu Salvador. Jesus não tem problema nenhum com isso. Jesus não se sente ofendido. Jesus não se sente mal. Não. Jesus
respeitou a decisão deles, respeitou e foi para outro lugar. Mas os dois discípulos, Tiago e João, falaram para Jesus, já que eles rejeitaram a Jesus, olhe bem, falaram para Jesus: queres que a gente faça descer fogo do céu e acabe com esses pecadores aí? Com esses idólatras aí? Com esse pessoal que não te segue? Ou seja, eles queriam usar a violência contra os outros. Gente, fazer descer fogo do céu para queimar, para matar toda uma aldeia, toda uma vila, todo um povoado. Mas sabe a ideia da violência? Vamos acabar com eles, não vamos dar o que eles precisam, vamos de alguma forma prejudicar eles, a vida deles. Olha, e isso eram dois discípulos de Jesus, bem perto dele, Tiago e João. João vai se transformar depois no apóstolo do amor. Mas olha aqui o que ele está dizendo. Queres que a gente faça descer fogo do céu? Como se eles tivessem que, pela força, pela violência, fazer com que as pessoas recebessem Jesus. Aí o que é que Jesus faz? Jesus repreende os seus. É interessante, Jesus viveu a sua vida inteira em Israel, todos os outros povos ao redor eram idólatras, adoravam outros deuses, todos. Jesus nunca falou uma palavra contra os outros povos adorarem outros deuses. Jesus nunca falou uma palavra, mas repreendeu os seus discípulos quando eles, porque alguém, um grupo se rejeitou, queria trazer fogo do céu para matar toda aquela gente. Jesus repreendeu os seus discípulos. E eu acho que é isso que Jesus continua fazendo hoje. Ele continua nos repreendendo para que a gente receba bem, para que a gente trate bem, para que a gente respeite sempre as outras pessoas. E aí Jesus diz uma frase: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. O espírito de violência. O espírito que quer colocar a nossa religião, ou o nosso Jesus, goela abaixo dos outros, na base da força, na base de tirar direitos, na base de fazer com que os outros tenham problemas. Porque nós é que estamos certos. Esse não é o espírito de Jesus. Esse é um outro espírito bem diferente. Bem diferente. Eu digo que é um espírito do mal que está aí por trás, aconselhando. O que é que Jesus diz? O Filho do Homem, que no caso era ele mesmo, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus disse: eu não vim para destruir, eu não vim para fazer violência, eu não vim para prejudicar, eu não vim para fazer o mal para a vida das pessoas. Eu vim para salvar. E isso é algo importante. Pastor Watson, mas se a gente deixar que esses grupos aí façam marcha para Exu, marcha para não sei quem, mais marcha para quem, você não acha que pode correr o risco de muita gente acreditar nesses deuses e o cristianismo, os evangélicos perderem gente? Não acredito, não acredito. Não acredito por um motivo muito simples. Jesus diz: todo aquele que vem a mim é porque o Pai me dá. E aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus tinha plena certeza, plena consciência de que quem fosse discípulo dele é porque seu Pai o havia dado. E se seu Pai deu, iria chegar até ele e iria reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Jesus vai tranquilo, sabendo que os seus o servirão. E nesse ir tranquilo, ele vai convidando as pessoas, para que as pessoas de vontade própria o sigam. E é isso que acontece. Então, não tenho medo nenhum de, por conta dessas marchas, se perca fiéis, ou dificulte a conversão de alguém. Não tenho nenhum receio disso. E acho que não acontece isso. Porque o Espírito Santo que converte as pessoas é suficientemente poderoso para mostrar Jesus Cristo como Salvador. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
diz o Senhor. Portanto, sou cristão, mas acho legal que tenha acontecido a marcha para Exu e que aconteçam muitas outras dessas marchas e muitas marchas para Jesus e muitas marchas do que quer que seja. E o Deus de toda graça, o Deus bondoso, que se revelou em Jesus Cristo, ele se manifestará àqueles que são seus. Glória a ele sempre.